Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, alhamdulillah. Alhamdulillah. Você sabia que o mês de Ramadã já está bem próximo? Pois é, o Ramadã está chegando, faltam poucos dias. Sim. Devemos nós nos preparar para esse importante mês e saber mais sobre o Ramadã e sobre a importância do jejum nesse mês. Você sabia que os nossos antepassados, rahmatullahi alayhim, rogavam a Deus durante 6 meses para que alcancem o mês de Ramadã. E nos outros 6 meses o que faziam? Suplicavam a Deus para que Ele aceite o Ramadã deles. Depois do mês do Ramadã e depois do esforço que eles empenhavam nele, pediam a Deus que aceitem aquele esforço. E os outros 6 meses já estavam se preparando e esperando o próximo mês de Ramadã no próximo ano. Por que devemos jejuar? O jejum é uma adoração estabelecida por Allah subhanahu wa ta'ala. Nós lemos no Alcorão o versículo seguinte: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ó vós que credes, está-vos prescrito o jejum, tal como foi prescrito a vossos antepassados, para que temais a Allah. E depois desse versículo, Deus cita algumas das regras do jejum. O muçulmano tem plena convicção de que Deus o criou para adorá-lo. Eu tenho uma missão a cumprir nessa vida. E graças a Deus, Deus definiu bem a nossa missão. Estabeleceu as adorações, nos mostrou o lícito e ilícito, o que devemos fazer, o que não devemos fazer, nos revelou no que devemos crer, o que devemos fazer para ser salvos e ganhar a vida eterna. Então o muçulmano cumpre o jejum no mês de Ramadã, crendo que é uma obrigação estabelecida por Deus. Porém não cumpre o jejum somente por obrigatoriedade. Cumpre também com amor, com devoção, agradecendo a Deus por Deus ter estabelecido uma adoração para que esse ser humano se relacione com Deus. O muçulmano vê a adoração como uma honra. Imagine o pai de alguém de nós, a nossa mãe. Se um deles nos ordena alguma coisa, fazemos com todo carinho, com todo amor. Por quê? Porque é o nosso pai, a nossa mãe. Se o meu patrão me ordena algo, eu cumpro com dedicação, porque é a minha obrigação e eu trabalho, presto serviços a ele. Imaginem então Deus, aquele que nos criou e aquele que nos deu de tudo. Não iremos cumprir aquilo que ele estabeleceu? E ainda mais, se levarmos em consideração que tudo isso que Deus ordenou que cumpríssemos em adoração a Ele é para o nosso benefício. Se pensarmos assim, se torna mais amável para nós o jejum e todas as outras adorações que Deus estabeleceu. Fazemos então por obrigação, mas também fazemos com amor, dedicação e devoção. Também devemos lembrar que a vida do muçulmano toda é adoração a Deus. Allah subhanahu wa ta'ala diz: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Dize, por certo, minha oração e meu culto e minha vida e minha morte são de Alá, o Senhor dos mundos. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Ele não tem parceiro, e isso me foi ordenado, e eu sou o primeiro dos muslimes. A quem é obrigatório jejuar? O jejum de Ramadã é obrigatório a todo muçulmano, mental e fisicamente capaz e responsável. Ou seja, toda pessoa que entende a palavra que é dirigida a ela, é obrigatório a essa pessoa fazer o jejum. E fisicamente capaz, a pessoa que tem a saúde plena e pode fazer o jejum. E responsável significa que atingiu a idade da puberdade e já entende a palavra. Não é mais uma criança. Agora, quanto às crianças, mesmo não lhes sendo obrigatório o jejum, é aconselhável acostumar as crianças a jejuar, a partir dos 7 anos, se forem capazes, para que eles entendam e conheçam essa obrigação e gostem de fazê-la no futuro. Ah, então tem pessoas que não precisam jejuar. Sim, como dissemos, o jejum é obrigatório a toda pessoa que é mentalmente capaz, fisicamente capaz e é responsável.
E Deus ainda permite a algumas pessoas deixar de jejuar. Por exemplo, Deus cita o doente e o viajante. A doença que permite não jejuar é aquela que causará mais prejuízo ao doente, agravando a doença ou atrasando a sua cura. E isso deve ser conhecido por meio de um médico de confiança ou pela própria experiência da pessoa, do doente. Então é da misericórdia de Deus ele ter estabelecido o jejum como benefício ao ser humano e para desenvolvê-lo espiritualmente e também desenvolver a sua saúde. Então, se o doente não tiver condições de jejuar, ele não precisa fazê-lo. E vai precisar repor os dias que ele não jejuou? Sim, se essa doença for passageira e ele tiver condições de repor depois, ele vai precisar repor. E quanto ao viajante? Quanto à viagem, a distância que permite a quebra do jejum é de no mínimo 81 quilômetros aproximadamente. E o viajante só deve quebrar o jejum quando atravessar a região habitada da cidade e iniciar realmente a viagem. Agora também fica a critério do viajante jejuar ou não. Se ele quiser, ele jejua. Se ele não quiser, ele quebra o jejum e depois do Ramadã ele repõe aquele dia de jejum quebrado. Nos foi relatado por um companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam que ele disse: viajávamos com um mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Quem jejuava não repreendia quem não jejuava, e quem não jejuava não repreendia quem jejuava. Também é permitido à mulher grávida ou lactante, se temerem pela própria saúde ou pela saúde da criança, a quebrar o jejum. E quanto às mulheres que estejam no ciclo menstrual ou no período pós-parto, nesses casos está vedado o jejum, mesmo que elas queiram fazê-lo. E elas deverão repor os dias de jejum. E quem não tiver mais esperança de poder repor esse dia de jejum, o que ele deve fazer? O doente que não tem esperanças de ser curado e repor o jejum, ou tem necessidade de tomar remédios durante o dia, todos os dias, da mesma maneira os homens e as mulheres que sejam demasiado fracos e não esperam ter condições de repor o jejum perdido, esses estão isentos de jejuar. Mas o que eles vão ter que fazer? Eles devem oferecer uma refeição a um necessitado por dia de jejum quebrado. É muito bom termos conhecimento sobre as adorações que Deus ordenou a nós. E o conhecimento dessas adorações, por si só, é uma adoração e é uma maneira de se aproximar de Deus. Você sabe qual a definição do jejum? O que a gente deve fazer no dia de jejum? Essa eu sei. O jejum é abster-se do alimento, bebida e outros anulantes do jejum desde a alvorada até ao pôr do sol, com a intenção específica. Então, o que anula o jejum? Anula o jejum comer, beber e a relação sexual. E tem outras coisas que às vezes nós pensamos que anulam o jejum, mas não anulam. Por exemplo, o vômito involuntário. Também o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos disse: quem esquecer enquanto de jejum e comer ou beber, que complete o seu jejum, pois Deus o alimentou. Ou seja, quem comer ou beber por esquecimento, o jejum dele é válido, ele deve completar esse dia de jejum. É permitido também colher sangue para exames ou para doação. Me diz uma coisa, escovar os dentes quebra o jejum? Escovar os dentes não quebra o jejum. Assim também gargarejar e lavar a boca durante a ablução não quebra o jejum, mas sempre com o cuidado de não engolir água. Colírio e remédios introduzidos no ouvido, caso se assegure de que não engolirá nada pela garganta, também são permitidos. Remédio sublingual, para as pessoas que têm problemas cardíacos, por exemplo. Injeções que não alimentam. O que é absorvido pela pele, como pomadas. Tudo isso não quebra o jejum.